Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o forte avanço ucraniano pela região russa de Kursk. Como a Ucrânia está conseguindo avançar tanto e, tão importante quanto isso, até onde esse avanço poderá ir. Nesta segunda-feira, 12 de agosto, em uma reunião do seu Estado-Maior, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi informado pelo general Oleksandr Syrskyi que as suas forças ocupam cerca de 1.000 km² de território russo na região de Kursk. E também nesta segunda, 12 de agosto, em uma conferência transmitida ao vivo, Alexei Smirnov, governador de Kursk, confirmou para Vladimir Putin que a Ucrânia controla 28 localidades russas e que 121 mil russos foram evacuados das suas casas. Todo esse avanço ucraniano, realizado em apenas 6 dias, deixa no ar questões muito importantes, com a primeira sendo: como foi que conseguiram avançar tanto? E com a segunda sendo: até onde esse avanço poderá ir? Com relação à primeira questão, o principal elemento foi, sem dúvida, o fator surpresa. A Rússia, e nem ninguém, esperava uma invasão de Kursk com tamanha força e ímpeto. Quando os primeiros veículos e blindados ucranianos foram avistados em Kursk, a primeira conclusão a que se chegou foi de que se tratava de uma incursão rápida liderada por grupos de russos anti-Putin, tal como aconteceu em outras 3 ocasiões entre 2023 e 2024, em Briansk e Belgorod. No entanto, ao fim de alguns dias, ficou óbvio que a força ucraniana que tinha entrado em Kursk era muito maior e composta principalmente por ucranianos, indicando que não se tratava de uma mera incursão rápida de dissidentes russos, mas sim de uma ação coordenada de invasão. Outro elemento que ajuda a explicar o avanço ucraniano é a natureza das tropas russas enviadas para conter essa invasão. Dos vídeos que nos chegam daquele setor, podemos ver centenas de soldados russos sendo capturados, boa parte deles soldados sem experiência, com alguns reconhecendo mesmo que foram retirados de centros de treinamento antes do fim da formação. Portanto, a conjugação do fator surpresa com tropas mal formadas e preparadas ajuda a explicar o rápido e forte avanço ucraniano por Kursk. Isso também mostra que Vladimir Putin não tem uma força de reserva operacional à sua disposição, tendo sido, por isso, obrigado a recorrer a soldados inexperientes e ainda sem a instrução completa. Com isso se confirmando, evidencia-se algo que já se suspeitava há algum tempo, que Putin enviou para a Ucrânia grande parte daquilo que tem em termos de forças armadas, restando muito pouco no interior da Rússia, insuficiente sequer para barrar totalmente a invasão de Kursk. Mas o real objetivo estratégico dessa invasão ainda é um mistério, com o presidente Zelensky dizendo apenas que a missão é eliminar as posições a partir de onde os russos lançam ataques contra território ucraniano. Portanto, a resposta para a segunda pergunta, até onde esse avanço poderá ir, ainda está em aberto, pois dependerá de muitos fatores, alguns deles totalmente fora do controle da Ucrânia, como por exemplo, a força russa enviada para a região. Se Putin insistir em enviar para Kursk apenas tropas de segunda ou terceira linha, sem experiência e sem a instrução completa, a Ucrânia poderá escolher entre continuar avançando ou consolidar as posições entretanto já ocupadas. Mas, se Putin decidir enfraquecer outros setores ativos da sua invasão e enviar para lá tropas de primeira linha, bem equipadas, bem armadas e, acima de tudo, com muita experiência de combate, então, muito provavelmente, a invasão ucraniana de Kursk chegará rapidamente ao fim. Mas, mesmo nesse cenário, a Ucrânia alcançará aquilo que tanto quer, que é enfraquecer a força russa de invasão, facilitando ações ofensivas concentradas contra os setores que foram mais enfraquecidos. A invasão ucraniana de Kursk está também atuando como uma ofensa praticamente pessoal a Putin.
É a primeira vez em que a Rússia é invadida desde a Segunda Guerra Mundial, e é a primeira vez na história em que uma potência nuclear é invadida. Com tudo isso, com certeza, enfurecendo Putin, dando à Ucrânia outra conquista, que é desestabilizar a liderança russa, mesmo que de forma momentânea. É óbvio para todos que a Ucrânia não tem, neste momento, capacidade operacional para controlar indefinidamente territórios dentro da Rússia. Sabemos que mais cedo ou mais tarde a Ucrânia acabará sendo expulsa daquela região, mas quando isso acontecer, os ucranianos terão alcançado aquilo que procuraram com essa ação, que foi enfraquecer outros setores da frente russa, desestabilizar a liderança russa e atingir Putin com um autêntico tapa na cara, mostrando ao mundo, e principalmente aos seus opositores que se esgueiram pelas sombras do Kremlin, que o autoproclamado czar russo está liderando a Rússia para um conflito cada vez mais caro e complexo, e com um fim cada vez mais distante e incerto.